O que um milionário faria se ficasse pobre de novo? Parte 1. Imagine isso comigo. Você conquistou riqueza, liberdade e respeito. Viveu o que a maioria só sonha, mas em um piscar de olhos perdeu tudo. Casas, carros, status, sumiram. Você acorda e percebe. Está pobre de novo. Agora eu te pergunto, o que você faria? A maioria das pessoas entraria em desespero, mas não um milionário de verdade, porque a riqueza dele nunca esteve apenas na conta bancária, esteve na mente, na mentalidade, nos princípios que o conduzem, e é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como um verdadeiro milionário recomeçaria do zero e como você pode aplicar os mesmos passos na sua própria vida. E vou te dizer logo de cara, se você assistir até o fim, vai sair daqui com a visão clara do que realmente separa os que prosperam dos que fracassam. O choque da perda. O primeiro teste. Pense no impacto. Um homem que antes tinha uma fortuna acorda um dia sem nada. Muitos diriam que isso é o fim, mas para um milionário de verdade é apenas o começo de outro capítulo. Ele respira fundo e diz para si mesmo: não perdi minha maior riqueza, perdi apenas os resultados dela. Minha mente continua intacta. Aqui já está o primeiro ensinamento. Quem tem a mentalidade correta nunca perde. Apenas reinicia. Napoleon Hill dizia: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esse milionário sabe que se fez uma vez, pode fazer de novo. E é justamente aqui que começa a diferença entre ele e a maioria. Ele não entra em desespero. Não perde tempo culpando o governo, a crise ou os outros. Ele foca em agir. 2. O inventário mental, o que ainda tenho. Enquanto outros olham para o que perderam, ele olha para o que restou. Sua experiência, seus contatos, sua disciplina, sua confiança, sua visão de futuro. Isso é ouro invisível. Ele pega um caderno, ou até mesmo uma simples folha de papel, e escreve: quais são os ativos que ninguém pode me tirar? Esse simples exercício já recoloca sua mente no jogo. Ele entende que ainda carrega dentro de si o verdadeiro poder da criação. E aqui está o primeiro gancho para você, que está assistindo. Quantas vezes você foca mais no que perdeu do que no que ainda tem? Esse é o ponto de virada. 3. O poder da decisão rápida. Hill foi claro. Os vencedores decidem rápido e mudam devagar. Os fracassados demoram a decidir e mudam de ideia com facilidade. Esse milionário, agora sem dinheiro, não perde meses reclamando. Em menos de 24 horas, ele decide qual será seu próximo passo. Talvez montar um novo negócio, talvez vender um serviço que domina, talvez usar sua voz para ensinar. Mas ele não espera, ele age. E aqui vai mais um choque. Não é o dinheiro que cria movimento, é o movimento que atrai dinheiro. O milionário sabe que não precisa ter tudo planejado. Precisa apenas dar o primeiro passo, porque no caminho as oportunidades se revelam. 4. O capital mais valioso, relacionamentos. Sem dinheiro no bolso, ele ativa a rede que construiu. Liga para parceiros antigos, amigos de negócios, pessoas influentes, não para pedir esmola, mas para oferecer valor. Esse é um dos segredos que quase ninguém entende. Os relacionamentos corretos valem mais que ouro. Ele diz: estou começando de novo, tenho ideias, tenho disciplina, posso te ajudar a crescer também. E aos poucos, portas se abrem. Talvez alguém lhe dê um espaço para trabalhar. Outro lhe apresente um investidor. Outro, apenas uma palavra de incentivo. Mas ele sabe que não precisa de todos. Apenas de um contato certo para reacender a chama. Quantos contatos você tem que hoje poderiam mudar sua vida se você soubesse usar sua mentalidade para oferecer valor em vez de pedir favor? 5. A disciplina da rotina. Esse milionário não volta para a cama chorando. Ele cria uma rotina sólida, mesmo sem recursos. Acorda cedo, exercita o corpo, alimenta a mente com leitura, faz networking ativo e dedica horas intensas ao novo projeto. Ele entende que disciplina é a ponte entre pobreza e prosperidade. Hill afirmava que a autodisciplina é o alicerce de toda realização duradoura.
E é exatamente isso que o separa do homem comum que perdeu tudo. O milionário continua disciplinado, mesmo sem resultado imediato. 6. O poder da visualização. Todas as noites, antes de dormir, ele fecha os olhos e se vê rico novamente. Não apenas rico em dinheiro, mas em abundância de espírito, de energia, de influência. Ele sente como se já estivesse lá. Hill dizia que esse é o segredo mais próximo da magia. A capacidade de viver mentalmente a realidade que ainda não existe fisicamente. Esse milionário não espera a vitória para se sentir vencedor. Ele sente a vitória primeiro e depois a realidade acompanha. 7. O primeiro resultado, a faísca. No início pode ser algo pequeno, uma venda, um cliente, um parceiro de negócio, mas para ele isso é gigante, porque ele sabe que o difícil não é ganhar o primeiro milhão, e sim acender a primeira faísca. A partir dessa pequena vitória, sua confiança cresce, seu foco aumenta, e o efeito bola de neve começa. E aqui fica outro gancho para você. Quantas vezes você desiste porque acha que o resultado inicial é pequeno demais? Esse milionário entende que a grande árvore nasceu de uma semente minúscula. E assim encerramos a parte 1. Vimos o choque inicial, o inventário mental, a decisão rápida, o valor dos relacionamentos, a disciplina e a visualização. Agora, na próxima parte, vamos ver como esse milionário monta a estratégia de reconstrução, cria novas fontes de renda e aplica passo a passo os princípios de Napoleon Hill até escalar novamente para a riqueza. Parte 2. A arte de recomeçar. Como um milionário pensa diante do zero. Imagine o seguinte: um milionário perde tudo de repente. Casas, carros, investimentos, status. Ele acorda numa manhã sem nada no banco, sem patrimônio, apenas com a roupa do corpo e a mente. O que você acha que ele faria? A maioria das pessoas entraria em desespero, ficaria paralisada pelo medo, reclamaria da injustiça, talvez até buscasse culpados. Mas um verdadeiro milionário, alguém moldado pela mentalidade da riqueza, não vê a pobreza como condenação, mas como um ponto de partida. E é aqui que entra o primeiro princípio que Napoleon Hill nos ensinou. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. O milionário que volta ao zero sabe que sua fortuna nunca esteve de fato nos bens materiais. Sua riqueza sempre esteve guardada no ativo mais valioso de todos, a mentalidade, o poder da decisão. Rápida Hill observou, em seus estudos sobre homens de sucesso, que eles têm uma característica em comum. Decidem rápido e dificilmente voltam atrás. Então, o milionário que perdeu tudo não perde tempo lamentando. No mesmo instante em que percebe sua condição, já começa a planejar a volta. Ele decide que não ficará pobre, decide que reconstruirá sua fortuna. E essa decisão se torna uma ordem interna. Você pode pensar, mas isso é só força de vontade? Não. É ciência da mente aplicada. O milionário entende que o primeiro passo para atrair de volta a prosperidade é plantar a semente da certeza dentro de si. Enquanto o homem comum pensa, será que vai dar certo? E se eu falhar de novo? O milionário pensa, já deu certo. É apenas questão de tempo até eu manifestar. Esse é o divisor de águas entre quem apenas sonha e quem realiza. Persistência, o combustível invisível. Napoleon Hill dedicou capítulos inteiros para explicar a persistência. Não como algo bonito de se falar, mas como a diferença entre desistentes e vencedores. O milionário que volta ao zero entende que não precisa de atalhos. Ele precisa de disciplina. Ele vai levantar cedo, estudar oportunidades, bater na porta certa, errar algumas vezes e continuar. Porque ele já provou para si mesmo que o fracasso não é o fim, mas apenas um desvio na rota. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que desistiram porque ouviram um não? O milionário sabe que cada não o aproxima do sim definitivo. O foco no valor e não no dinheiro. Outra característica clara: um milionário que perdeu tudo não corre atrás do dinheiro. Ele corre atrás do valor que pode oferecer. Ele entende que o dinheiro é apenas uma recompensa, uma consequência natural de servir ao próximo com excelência. Se hoje ele não tem capital,
Ele começa oferecendo sua mente, suas ideias, seu conhecimento. Se não tem contatos, ele vai para o campo, para a rua, e começa a conversar com as pessoas certas, criando conexões de novo. Hill dizia: você pode enganar por um tempo, mas nunca terá riqueza duradoura sem prestar um serviço útil. E é por isso que, mesmo do zero, o milionário nunca age com desespero. Ele não implora, ele constrói valor. A importância da associação. Outro ponto essencial é com quem esse milionário vai se associar. Napoleon Hill nos alertou: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso significa que, ao perder tudo, o milionário não vai se cercar de pessoas negativas que reclamam da vida e acreditam que os ricos são apenas sortudos. Ele vai novamente se aproximar de quem pensa grande, de quem vibra prosperidade, de quem enxerga soluções onde os outros veem problemas. E aqui está um detalhe crucial. Mesmo sem dinheiro, o milionário ainda tem algo valioso para oferecer: sua visão. As pessoas certas querem andar com visionários. E é com essa visão que ele atrai aliados, parceiros e até investidores. A psicologia da abundância. Enquanto a maioria das pessoas pensa em cortar gastos, economizar cada centavo e viver de forma limitada quando estão em crise, o milionário pensa de forma oposta. Ele se pergunta como pode expandir, não como pode reduzir. Isso não significa gastar de forma irresponsável, mas sim que ele nunca deixa a mentalidade da abundância morrer. Ele foca no crescimento. Ele entende que cada ideia, cada contato, cada pequena ação pode ser a fagulha para reacender a chama da prosperidade. E aqui eu quero que você reflita. Será que você tem vivido como quem quer expandir ou como quem apenas sobrevive? Eu te pergunto, se hoje você perdesse tudo, o que faria? Você se entregaria ao medo ou usaria a mesma mentalidade de quem já venceu antes? Napoleon Hill foi claro: não existe pobreza permanente para aquele que carrega dentro de si a semente da grandeza. E o milionário que volta ao zero sabe que, mesmo sem dinheiro, ele ainda é rico em conhecimento, em experiência e em visão. É por isso que ele levanta a cabeça, olha para frente e diz a si mesmo: já fiz uma vez, posso fazer 1000 vezes mais. Essa é a arte de recomeçar. Não é sobre recursos externos, é sobre a riqueza que ninguém pode tirar. A mentalidade. Parte 3. O renascimento do milionário. Imagine por um instante, o mesmo homem que um dia teve tudo, empresas, status, riqueza, agora se encontra de volta ao zero. Mas, em vez de desespero, há uma chama inabalável dentro dele. Ele já aprendeu que a verdadeira fortuna não está no dinheiro em si, mas na mentalidade que cria o dinheiro. E aqui está o ponto crucial. Um milionário que perde tudo não recomeça como um pobre. Recomeça como um milionário sem dinheiro. Porque a mente já foi treinada, disciplinada e moldada para enxergar oportunidades onde outros só veem fracasso. A visão que enxerga além do caos. Enquanto a maioria se perde em lamentações, o milionário traça um mapa mental. Ele não se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele se pergunta: como posso transformar isso em vitória novamente? Esse é o primeiro pilar que Napoleon Hill sempre enfatizou: a capacidade de manter o foco no que se deseja, mesmo quando tudo parece ruir. Ele pega um caderno simples, sem luxo, e começa a escrever: onde eu estou agora? Onde quero chegar nos próximos 12 meses? Que ativos invisíveis já possuo? Contatos, habilidades, experiências que podem me levar até lá. Esse exercício, que parece banal, é o mesmo que separa os que ficam no chão dos que renascem das cinzas. O poder da decisão firme. Uma coisa o milionário já sabe: não existe tempo a perder. Enquanto outros hesitam, ele decide. Se precisa começar pequeno, ele começa. Se precisa vender, ele vende. Se precisa ligar para 100 pessoas até ouvir o primeiro sim, ele liga. Napoleon Hill escreveu: a indecisão é a semente do medo. E o milionário entende isso na pele. É por isso que age rápido, porque sabe que cada dia gasto em dúvida é um dia mais distante da liberdade, reconstruindo com propósito. Mas dessa vez, há uma diferença. Ele não quer apenas ganhar dinheiro,
Ele quer criar algo com propósito e impacto. A experiência de perder tudo lhe mostrou que riqueza sem significado é frágil. Agora, ele pensa em negócios que resolvam problemas reais, que toquem vidas, que criem transformação. E aqui está outro ensinamento de Napoleon Hill. Não espere por uma grande oportunidade. Procure uma pequena e faça dela algo grande. Assim, talvez ele comece com algo modesto, um serviço, uma consultoria, um produto simples. Mas sua mente já enxerga como escalar, como transformar aquela semente em floresta. O uso inteligente das adversidades. O que muitos chamariam de fracasso, ele chama de escola prática da vida. Ele olha para trás e diz: perdi dinheiro? Sim. Perdi amigos falsos? Sim. Perdi tempo? Nunca. Porque cada golpe me ensinou onde não devo errar novamente. Esse é o capital invisível que Napoleon Hill ensina. O conhecimento adquirido pelas derrotas. E é isso que faz um milionário cair e levantar mais forte. Cercando-se das pessoas certas, sozinho ele pode até caminhar rápido, mas com as pessoas certas ele vai longe. Por isso, ele ativa sua rede de contatos, busca mentores, parceiros e colaboradores que compartilham de sua visão. Ele sabe que, se antes chegou ao topo com a ajuda de aliados estratégicos, agora precisa repetir o processo. É aqui que entra a lei do Mastermind, ensinada por Hill. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, nasce uma força invisível capaz de mover montanhas. Persistência até a vitória final. E então chegamos ao ponto-chave. O que diferencia o milionário que se reergue do homem comum não é a sorte, não é a herança, não é o acaso, é a persistência inquebrável. Ele já está calejado. Sabe que haverá portas fechadas, que haverá críticas, que haverá noites sem dormir. Mas também sabe que cada obstáculo é apenas um degrau no caminho do triunfo. Napoleon Hill escreveu: a maioria dos homens encontra o fracasso por falta de persistência no criar novos planos para substituir os que falharam. Por isso, o milionário não para. Se um plano falha, ele cria outro. Se o caminho é bloqueado, ele abre um novo. Se alguém diz que é impossível, ele prova que é inevitável, o retorno inevitável. E assim, passo a passo, tijolo por tijolo, o império começa a ser reconstruído, no início tímido, depois consistente. E, finalmente, exponencial. Aquele que parecia derrotado volta a prosperar, e dessa vez, com mais sabedoria, mais clareza e mais força, ele mostra ao mundo que pode perder o dinheiro, mas nunca perde a capacidade de criá-lo novamente. Porque riqueza não é o que você tem no bolso, é o que você tem na mente. O recado final para você. E aqui está a lição que quero que você grave hoje. Se um milionário pode recomeçar do zero e voltar a prosperar, você também pode. A diferença não está no saldo da conta, mas na forma como você decide pensar, agir e persistir. Por isso, não importa o tamanho do desafio que você enfrenta agora. Comece. Dê o primeiro passo. Escreva seus planos. Tome decisões firmes. Cerque-se das pessoas certas. E nunca, nunca desista. Porque, como Napoleon Hill disse, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, você tem dentro de si a mesma força que reconstrói impérios. Use-a. Até o próximo vídeo.